Bom dia, galerinha! Bom? Bom também. Saindo pra fazer um treininho de speed. E aí, hoje vai ser só um girinho, que eu fiz 4 treinos pesados semana passada, mountain bike, blá blá blá. Hoje vai ser só um regenerativo. Prontinho, hoje foi um belo de um passeio, 63 km, 2 horas e 11 pedalando, zero de força. Encontrei com o pessoal lá, Beto França, Wander e tal. Mostrar pra vocês um dos nossos absurdos aqui no nosso país. Esta placa aqui do lado diz o quê? Propriedade do Banco Central, por favor, não utilizar. Tem décadas que tem um apartamento aqui que é do Banco Central, ninguém utiliza, eles não vendem, é um patrimônio da União aí que tá... serve pra nada. E imagina quantos desses tem espalhado dinheiro estacionado assim, em vez de dar pra... Enfim, vamos nessa. Então, continuando aqui com a nossa série explicando como funcionam os sistemas de suspensão. Nós já falamos do Track Full Float, eu sempre me baralho nessa, sobre o Brain da Specialized, o vlog que eu publiquei ontem, e hoje vamos falar um pouco sobre o sistema que a Focus utiliza nas bicicletas Full Suspension deles. Bem interessante, estava estudando um pouco sobre ele aqui à tarde. Nunca tive Focus, então eu nunca me inteirei muito sobre como funciona o sistema deles. Vi quando eles lançaram esse novo sistema, vi os vídeos e tal coisa, mas nunca tinha procurado para me inteirar um pouco mais sobre o assunto. Então vamos lá. O sistema novo que a Focus está utilizando em 3 bicicletas, na verdade são 2 bicicletas, são as Jam, né? Você tem a Jam 2 ou Jam ao quadrado lá, que tem 140 mm de suspensão, e você tem a Focus O1E, ou O1E, que é a bicicleta de cross country deles, que tem 100 mm de suspensão. Nessa bicicleta eles estão utilizando o sistema de suspensão Fold, ou sistema de links Fold. O que significa esse Fold? É o Focus Optimized Linkage Design. Uma tradução meio esquisita seria o design de link otimizado da Focus, né? Qual que é o conceito deste sistema? De acordo com a Focus, ele traz 2 fases de curso de suspensão, né? Assim como a Trek também tem um pouco no Full Float que eu expliquei, só que eles funcionam de uma forma um pouco diferente, né? Meio que opostas, digamos assim. Antes de entrar neste coisa, eu queria só explicar rapidinho para vocês um número que vai aparecer no gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que aqui está escrito só ratio, aqui no eixo Y, o eixo vertical aqui do gráfico, só que este número, na verdade, ele indica uma proporção que se chama leverage ratio, ou seja, proporção de alavanca, digamos assim. Este número é importante para as full suspensions, ou bicicletas suspensão traseira, porque quando você tem só a suspensão dianteira, o tanto que a roda se move para absorver os impactos é o mesmo tanto que o curso de suspensão se move. Ou seja, se você passa em cima de um buraco de 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros, a suspensão vai trabalhar esses 20 milímetros e você absorve o impacto. É uma relação mais direta. Já na suspensão traseira, você tem vários links e alavancas e coisas que se mexem ali de uma forma que faz com que essa relação não seja tão direta. Então, muitas vezes, geralmente a roda se mexe mais do que o curso de suspensão é consumido, né? Então, por exemplo, se você essa proporção geralmente varia de 2 para 1 até 3,6 para 1. O que significa isso? Uma relação de 2 para 1 significa que para cada 2 milímetros que a roda se mexe, você tem 1 milímetro consumido no curso da suspensão. Ou seja, aqueles mesmos 2 centímetros que a gente falou, ou seja, seriam 20 milímetros. Então você tem a roda se mexendo 20 milímetros e o curso da suspensão sendo consumido em 10 milímetros ou 1 centímetro, né? E a 3.6, que nem eu falei para vocês, que seria uma relação mais mole de suspensão, você teria o quê? Por exemplo, a roda mexendo 3.6 milímetros e a suspensão
mexendo só um, ou seja, a suspensão mexe muito pouquinho e a roda pode mexer mais, então é uma coisa um pouco mais maleável. Então, depois, esse é um assunto um pouco mais complexo, depois eu faço um vlog para vocês, qualquer coisa eu faço o vlog de amanhã, só para explicar para vocês como é que funciona esse negócio de leverage ratio, que é o que fala em inglês, é porque a tradução em português foi muito ruim. Então aqui nós temos esse leverage ratio aqui, que está variando de 2,40 até um pouco mais de 2,65. Isso nesse gráfico aqui mostrando uma suspensão de 140 milímetros, né, que é o maior que eles têm aqui, para as bicicletas Jam. Né? No caso de cross country viria até 100 milímetros. O que acontece? Antes de falar o que acontece, esse linkage ratio ele é uma coisa que depende do design da bicicleta. A forma com que os designers deixaram cada pecinha dessa daqui, dos links, da forma dos rolamentos, né? Isso que vai definir a forma com que esta taxa da suspensão, com que essa proporção da suspensão vai funcionar. Então isso não é alterável, isso é uma coisa meio que dada da bicicleta. O que você pode mexer é na quantidade de ar que tem dentro da suspensão, mas isso você não consegue mexer. Então tá, volta. Então o que ele mostra? Que no começo do curso, na primeira fase do curso, você tem a suspensão trabalhando um pouco mais mole. Ou seja, você vê aqui que vai uma taxa de 2,6 até 2,65. Então, nesse começo de curso, a suspensão vai ficando um pouquinho mais mole e tal, para você ter uma sensibilidade maior, um grip maior nos impactos menores. Você está andando numa estrada de chão, um negócio assim, então a suspensão está trabalhando de uma forma um pouco mais mole. Então, você tem essa suspensão ficando um pouco mais mole até mais ou menos ali 20, 30% do curso. E depois disso, quando você tem impactos maiores, você tem a suspensão trabalhando de uma forma mais progressiva. O que significa isso? Que com que a forma com que você vai tendo impactos maiores e ela vai comprimindo o curso da suspensão, andando pelo curso da suspensão, você vai fazendo com que a suspensão fique cada vez mais dura. Ou seja, ela vai gerando mais resistência contra os impactos. Ou seja, a roda mexe menos e o curso, então vai ficando uma relação um pouco mais direta, digamos assim. Então você precisa de mais força na suspensão para mexer o curso da suspensão. Por que isso é bom? Porque nos impactos maiores, quanto mais compressão você tiver, menos chance você tem de dar final de curso. Então, se você vai aumentando a compressão da suspensão, quanto mais dura ela ficar no final, menos chance você tem de dar final de curso. Então, é interessante que você tenha uma suspensão bastante progressiva, que no final você tenha bastante compressão. Isso é assim que funciona, da forma com que eles desenvolveram essa bicicleta, ela está com esse funcionamento de acordo com a Fox, de acordo com o que eles falam. Além disso, você também tem aqui os links, que eles falam que você tem um main link e o guide link, que são essas duas peças aí sobrepostas, né, que de acordo com eles melhora a rigidez, mas mesmo assim deixa a bicicleta complacente, etc. Todas essas coisas que todas as marcas falam, né, que é o mundo perfeito, né? Então, e também tem a questão da massa centralizada, porque o triângulo traseiro da bicicleta, toda essa parte de trás aqui, ele é uma peça de carbono, você não tem nenhum tipo de rolamento dentro dele, nenhum link, nem nada, né? Ele é só uma peça inteiriça de carbono, e toda a parte de articulação da suspensão está centralizada aqui em volta da suspensão, ou seja, a parte mais pesada da suspensão está no meio da bicicleta, ou seja, você tem um centro de massa mais centralizado, né? E de acordo com eles, isso melhora o comportamento da bicicleta e tal. Isso é assim, este é o funcionamento do sistema de suspensão da Focus, o Fold. Espero que eu tenha conseguido dar uma explicação clara sobre isso. Depois eu vou, como eu falei, vou falar depois um pouco mais sobre esse leverage ratio, que acho que é interessante para quem gosta de coisas mais técnicas aí, eu particularmente gosto. E a gente fala depois um pouco mais sobre isso, beleza? Bom, deixa aqui seu comentário se você tem uma bicicleta dessa ou se você já tem alguma experiência sobre essa questão de suspensão, para você trazer um pouco disso aí pra gente. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e é isso. Amanhã a gente fala mais. Falou, galerinha. Abraço, tchau.